Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje o nosso assunto é pinta preta, um problema que atormenta vários criadores mundo afora. Então, fica ligado até o finalzinho desse vídeo, que o Dr. Arthur Cardenas ele vai falar com a gente sobre esse assunto. Lembrando que o intuito desse canal é fazer com que você seja um criador ou uma criadora de sucesso. Pessoas de sucesso, elas analisam aquelas informações que chegam até elas, filtram para poder tomar suas próprias decisões. Então, não saia fazendo tudo que eu posto aqui no canal não, tá joia? Analise, avalie tudo que for dito aqui, tudo que for passado de informação para você, para que você faça o melhor possível aí para as suas aves, aí no teu criatório, tudo joia? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, já dá o seu like aí, clique em curtir, me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Vamos ficar com o Dr. Arthur Cardenas. Olá a todos, aqui mais uma vez Arthur Cardenas, do Canaril Sapucaí, em Pouso Alegre, no sul de Minas. E eu aproveito esse espaço para agradecer aos vários amigos de todo o Brasil que me enviaram mensagens muito bondosas, gentis, a respeito dos meus comentários sobre produtos naturais em canaricultura. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado pela paciência de me escutar. Pessoal, eu queria também aproveitar esse espaço para comentar a respeito de uma patologia que tem crescido, uma doença, né, que tem crescido exponencialmente, não só no Brasil, não, é mundo. Mundo, tá? É uma doença que está trazendo a infelicidade a muitos criadores, tem muita gente que inclusive para de criar por causa disso. É de dificílimo controle e é um assunto controverso. Ok? Essa doença é a chamada pinta preta, né? Que fora do Brasil é conhecido como black spot, ou ponto negro, né? Como muitos comentam aí. Eu vou tentar explicitar aos amigos, tá, o que é que eu penso e como eu consegui vencer isso aí. Evidentemente que a palavra, o verbo vencer aí, ele é extremamente limitado, porque a gente faz sim um controle da doença. Acabar com a doença é impossível, gente. Impossível. Mesmo a tendo controlado, uma hora, né, uma situação ou outra, ela aparece. Pouquíssima coisa agora, que antigamente era muito mais. Eu tive todas as doenças possíveis e imagináveis no meu canaril, né? Então, algumas você consegue vencer praticamente 100%. Outras doenças você controla. E o ponto negro, ou a pinta preta, ela é uma doença de controle. Erradicação, acabar 100%, isso é dificílimo. Tá bom? E relembrando, né, gente, eu não sou ninguém, eu sou só um criador, um curioso, tá? Eu gosto muito de ler sobre doenças de pássaros, né, sobre ornitopatologia, e então a gente não é veterinário, né? Todo mundo sabe, eu sou médico, sou cirurgião vascular e eu gosto de ficar lendo, mas nada substitui uma boa avaliação do médico veterinário. Ele é o mestre, ele tem a palavra final. Então quem estiver passando por esse problema no canaril, aconselho a procurar o médico veterinário, tá? Ligado aos clubes ornitológicos, né? São aqueles veterinários que trabalham com aves, tá? Então é muito importante isso aí, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho do quadro clínico. O que é esse tal de pinta preta, ponto negro, o que é black spot, o que é isso aí? Né? Gente, a pinta preta é quando você pega o seu filhotinho, ali nos primeiros 5 dias de vida, tá? Você pega ele na mão e você vai ver na barriguinha superior do lado direito, no abdômen dele,
nós chamamos, né, de hipocôndrio, ali na barriguinha superior do lado direito, você vai ver uma pinta mesmo, como se fosse uma pintinha de caneta preta. Tá? E o que é isso? Tá? Eu não vou ficar falando parte muito técnica, senão as pessoas que não são da área de biológica, de saúde, não vão entender. Né? As pessoas não irão entender. Então vamos falar um português bem clarinho. Tá? Um pedaço do fígado e do fel desse passarinho, fel, né, quem mexe com açougue sabe, né, a vesícula biliar que fica ali embaixo do fígado. Né? Então a vesícula e um pedacinho do fígado apodreceram. Então é chamado de necrose hemorrágica. Isso é causado por um agente infectante. E depois eu vou falar quais são. Tá? Então ali apodreceu, inflamou e apodreceu. Ok, gente? Então vamos lá. A pinta preta é a responsável, é a maior responsável pelo chamado dead in shell, que é morte na casca, que o filhotinho tá, o criador pega o ovo na mão, né? Depois do 13º, 14º, 15º dia, não nasceu o filhote. Né? O filhote não teve força para quebrar a casca. O que o criador faz? Coloca lá no ovoscópio, não põe no ovoscópio? E o que está ali? Está escuro lá dentro, né? Significa que o bicho está morto. Está até já retraindo a membrana. Tá? Então o que ele faz? Ele quebra o ovinho e vê que o filhote está formadinho lá dentro. Alguns até ainda com saco vitelínico, que é uma bexiguinha amarela na barriga. Tá? Ele está inteirinho formado, só que ele não teve força para abandonar o ovo, para quebrar a casca. Isso é chamado de morte na casca ou dead in shell. Tá bom? Ou então, o filhote tem a condição de quebrar a casca, ele nasce, a fêmea ajuda ele ali a sair do ovo, tá? Mas entre o 1º e o 5º dia ele morre. E você pega na mão, repito, aí você vê aquele baita daquele pontão preto ali na barriguinha dele. Né? Então, gente, isso é o chamado ponto negro. E aí existe ainda uma terceira via, que são aqueles filhotes que conseguem sobreviver, eles passam pelo 5º dia de eclosão, de vida, e conseguem viver. Só que esses filhotes, vocês podem notar, eles vão ser subdesenvolvidos, vão ser fracos. Eles não crescem como os outros filhotes crescem. Entenderam? Eles são portadores do agente causal, tá? Do germe que está causando o problema, e eles vão disseminar, eles vão virar agentes disseminadores dessa porcaria. E isso é horrível. Tá? Também vou explicar por quê. Então isso aí, gente, é pinta preta. 1988 foi meu primeiro caso de pinta preta, né? Foi meu primeiro canário anilhado, uma fêmea mosaico, amarelo mosaico, e ela botou lá alguns ovos e acho que um filhote ou dois apareceu com pinta preta. Eu fiquei muito chateado, porque eu já criava há muitos anos, né? Aí a gente passa antibiótico, né? Aquela história, papapá. No outro ano, deu uma controladinha, aí depois, no outro ano, começou a aparecer de novo a pinta preta, e assim vai, né? Como eu digo, né? Sempre uma curva senoidal. Uma hora aparece, outra hora desaparece, uma hora aparece. E aí começou essa porcaria. Em 94, tá? Eu lembro que eu estava criando ainda branco e mosaico naquela época, eu perdi 50% dos meus filhotes com pinta preta. Vários morrendo na casca, vários morrendo entre 1º e 5º dia de vida. Gente, eu vou repetir o que eu já tinha dito em outros áudios. Não tinha internet, gente. Você tinha que pegar telefone e ficar ligando para criador mais antigo, velho. Aí o cara mandava você passar até chá de bananeira, entendeu? Você tinha que ficar descobrindo coisa. Eu já disse para vocês, eu pegava filhote, pássaro adulto, morto, levava para laboratório.
humano, eu fazia minhas maluquices para tentar descobrir, porque não tinha literatura, não tinha ainda os ornitopatologistas, né, pessoal? A gente tinha que levar no peito a situação. Então veja, ficava ali 40 minutos no telefone, entendeu? Depois a mulher queria matar a gente por causa da conta de telefone, é terrível. Então naquela época eu usei sulfa, quemicetina, que é o cloranfenicol, amoxicilina que estava começando, tetraciclina, lincomicina, nossa senhora, e muitos outros antibióticos que eu não posso nem falar, aqui que foram testes que eu fiz. E sem sucesso, a eficácia era para lá de duvidosa. Repito, você fica naquela curva vai e volta da doença, né? Vai e volta. E a partir então, né, dos anos 2000, 2005, 2007, quando eu comecei a botar os produtos naturais, meter produto natural na farinhada, o alho, o gengibre e o anis estrelado, houve uma melhora gritante. Foi isso aí que me fez controlar o ponto preto, né? Então vamos lá, gente. Hoje, eu repito, graças a Deus, isso está muito bem controlado no meu canaril. Pouquíssimas vezes aparece, mas tá, ocasionalmente você traz um canário de um outro canaril, de um outro criador, coloca esse canário com a sua fêmea, ou sua fêmea com o macho, e o que acontece? Tá? Aquela linhagem dele começa a apresentar pinta preta. Isso aí chateia demais, né? Porque você paga caro no canário e não consegue tirar filhote dele. E eu mesmo assim eu fiquei muito puto e mais ou menos há uns 6 ou 7 anos eu, pesquisando na internet, aí sim a gente já tinha internet, né? Eu descobri um pesquisador que para mim é um dos 5 maiores ornitopatologistas do mundo, é um australiano, chamado Rob Marshall. Eu acho que esse cara tem um trabalho definitivo a respeito de black spot, de pinta preta. E tem um capítulo de um livro dele, eu até comprei esse livro. Nossa, demorou meses para chegar na minha casa esse livro. Tá? É australiano. E tem um capítulo que ele fala só sobre isso. Então o que é que eu fiz? Né? Eu traduzi, evidentemente, e vou passar para os amigos, vou verbalizar o que esse doutor Rob Marshall ele fala a respeito de pinta preta. Tá? Como que ele analisa, como que ele promove o conhecimento das suas causas, né? Como ele faz o tratamento. Ok? Eu vou passar para os amigos então. Vamos lá. Gente, vamos para as causas, então, de pinta preta. Existem as causas comuns e as causas raríssimas. Quando a gente fala raríssimo, é raríssimo. É abaixo de 0,5% dos casos. Né? É aqueles 0,000 não sei o que, 1%. São causas raríssimas, tá? Que, por exemplo, existe a malária aviária. Porra, meu Deus do céu, não dá nem para pensar numa coisa dessa. Tripanossomíase, né, que é uma espécie de esquistossomose, de xistose do canário. Pô, isso aí, existem fungos super raros. Isso aí eu não vou entrar, gente. Porque, pô, se você pegar um negócio desse, meu Deus do céu, né, não dá para pensar. É que nem cair um urubu branco em cima da sua cabeça. É muito difícil, é muito complicado. Porém, existem as causas ditas comuns. Então, é nisso que nós vamos nos bater. Tá? São nessas causas que a gente vai se ater para tentar buscar uma solução. Falei das causas raríssimas da pinta preta, né, que a gente não vai entrar, alteração do ambiente, da luz. Gente, isso aí é 0,0001% de causa de pinta preta. O grosso, o que realmente ocorre, é o que a gente vai falar agora. Quando você pega, então, um caso, você pega o seu filhote, ele está com pinta preta,
Em 70% dos casos, gente, 70% dos casos, ou é coccidiose. Lembra do outro áudio que eu comentei o que mais mata canário? É o tal do coccídio, da himeria, da isospora, que são agentes comensais intestinais. Eu falei sobre isso, né? É o trem que mais mata canário no mundo. Então a pinta preta, ou ela vem da coccidiose, 70% dos casos, ou do circovírus. Não é o circovírus do psitacídeo, do bico torto, da doença de pena e bico, nada disso. O circovírus é do canário, é um sorotipo do canário. Ele é específico. Ele é, lembra que eu falei? É uma espécie de AIDS. O canário pega essa porcaria, transmite essa porcaria para o filhote e para outros canários, por via principalmente vertical, que é em condição sexual, para que as pessoas possam entender. Então, repetindo, quando você pega o filhotinho, pinta preta, 70% das vezes ou é coccídio ou é circovírus. Em 25% das vezes, gente, nós já estamos rareando a coisa. Ou é micoplasma, ou é colibacilo, ou é salmonela. Micoplasma é um bicho meio maluco que bate na trave ali das bactérias. Ele é meio que bactéria, meio que rickettsia, ele é meio maluco. Mas também não vou ficar entrando nessa parte muito técnica, né? Ou então Escherichia coli, que é o colibacilo, ou a salmonela, também que é uma bactéria gram-negativa. 25% dos casos, como eu falei. E aí tem 5% também que são as causas também mais raras, que é estafilococos, fungos, micobactérias, tá? Que também é uma parte muito rara. Então a gente tem que falar, gente, a gente tem que trabalhar com o que é comum. E muitos amigos aí vão perguntar nesse momento, né? Tudo bem, Arthur, mas tem os laboratórios hoje em dia, né? Coisa que na minha época não existia. Hoje tem os laboratórios de aves, né? Pô, por que a gente não manda fazer a avaliação, o bichinho, não sei o que, morto? A gente não manda para os laboratórios as fezes, o sangue, o material. É importantíssimo, eu concordo, tem que se fazer um check-up anual mesmo. Então, gente, mexer com o laboratório, né, é muito importante fazer um check-up anual ou bianual. Agora, vamos lá, a gente tem que explicar várias coisas para que o criador entenda de uma vez por todas o que acontece. Esses laboratórios, pessoal, eles trabalham com pesquisa genética, que é o chamado PCR, reação de cadeia de polimerase. O que é esse trem? É uma gotinha de fezes ou sangue ou do material infectado que é colocado num aparelhinho e eles verificam ali se tem o DNA do agente causal. Então, por exemplo, eu estou pesquisando um micoplasma, por exemplo, ele vai procurar pedacinhos do DNA do micoplasma naquele material que eu enviei. Aí vai dar positivo ou negativo. Só que existe um grande problema e que muita gente não fala sobre isso, mas eu vou falar. Esse negócio de politicamente correto não é comigo, não. Eu vou falar. O exame de PCR, e mesmo não sendo PCR, eu sou médico, eu sei, há 30 anos eu sou médico, eu sei muito bem o que é que eu estou falando. Todo e qualquer exame possui uma coisa em bioestatística chamada de poder preditivo, de variação preditiva. Então, todo exame não é 100% seguro. Então existem as variações. O poder preditivo é variante. Ou seja, o PCR para canário pode falhar em 10 a 30, até 30% dos casos. Por quê? Porque pode ter uma falha técnica ali para mexer com o negócio, pode ter uma degradação do material biológico, tem vários fatores. Eu também não vou entrar nessa parte. Mas o criador tem que entender que aquele exame que ele está pedindo para o passarinho dele, em 10 a 30% dos casos pode falhar. Ou seja, eu pedi um exame para micoplasma, aí veio lá, negativo. O laboratório me respondeu negativo. É 100% de certeza que o passarinho não tem a doença? Não, gente. Em 10 a 30% dos casos pode falhar e o seu canário ter o micoplasma. E não foi detectado pelo exame. Entenderam isso? Eu peço 1000 desculpas aí, mas é a verdade. Eu sou médico, eu peço exame todos os dias para os meus pacientes, principalmente na parte reumática. E não são todos os exames que me mostram realmente que o paciente tem. Tem exame de sangue que falha muito. Então isso demanda o quê? Pede que o médico veterinário, na sua avaliação clínica, entenda o que ele tem que fazer. Parta para um algoritmo, quer dizer, uma conduta
terapêutica, não só baseada em exame. Entenderam, gente? Eu acho que eu fui claro, né? Então, repetindo, 70% dos casos de pinta preta, coccídio e circovírus. 25% dos casos, micoplasma, Escherichia coli, que é o colibacilo e salmonella. 5% para baixo, estáfilo, fungos, micobactérias. Então vamos lá. O que o Dr. Rob Marshall, o que ele propõe? Então qual que é o caminho que ele propõe para o tratamento da pinta preta? Ele mesmo comenta no livro que é um troço dificílimo. Existem os testes terapêuticos. Então aí nesse caso, você tem que usar produtos, obviamente, né, pessoal? Aí tem que usar os produtos, quem está com o problema em grande quantidade tem que partir mesmo para os produtos alopáticos. Não dá para pensar somente em produto natural nesse momento. Então eu vou fazer os testes terapêuticos. Eu vou pegar os certos antibióticos e vou oferecer para os animais. O primeiro teste terapêutico é feito com a tilosina, com o clopidol e com o metilbenzoato, né, que é uma espécie de quinolona. Tem produtos no mercado aí relacionados a essas três coisas juntas. Você oferece por 7 a 14 dias para o canário. Melhorou? Ótimo. Então a gente está no caminho aí do quê? Do coccídio, tá? A gente está no caminho do micoplasma, do colibacilo, da salmonella, do estáfilo, porque os antibióticos estão matando os agentes causadores da pinta preta. Então posso usar isso durante 7 a 14 dias? Pode. Posso até dar para o filhote? Pode. Existem outros produtos, outros antibióticos. Por exemplo, as quinolonas. Existe a enrofloxacina, a ciprofloxacina, que pegam muito bem o micoplasma, as bactérias gram-negativas, como por exemplo, né, o próprio Escherichia coli e a salmonella. Posso dar isso também? Pode. Existe um outro antibiótico também muito completo, que também pega a clamídia, que é uma outra coisinha chata. É um outro agente chato, desagradável, mas esse é mais para bico torto, tá? Mas existe que a doxiciclina, que é a vibramicina, pode ser usado também. Mas aí você não pode dar em grande quantidade não, gente, como a gente deu o primeiro que eu falei. A gente vai dar ou a enro, ou a cipro, ou a doxiciclina por 7 a 14 dias. Tem alguns até que falam 3 dias, mas eu acho muito pouco. 7 dias é bom. Passou disso. Desculpa, pessoal, acho que eu falei cometi um engano, desculpe. A enrofloxacina, a ciprofloxacina e a doxiciclina, no máximo 7 dias, desculpe. Eu fiz umas anotações aqui, entendeu? A tilosina, o clopidol e o metilbenzoato, esses de 7 a 14 dias. E a enrofloxacina, a cipro e a doxiciclina, 7 dias, no máximo. Passou disso, gente, é intoxicação. Você vai intoxicar o fígado do bicho, rins, tireoide e até músculo cardíaco, que é o miocárdio. Não é legal isso aí. Então esses são os testes terapêuticos que o Rob Marshall faz. Se o canário evolui bem, se começa a cair o número de pinta preta, de indivíduos com pinta preta, ótimo, significa que você está matando o agente causal. Então, repetindo, a gente está matando o coccídio, está matando o micoplasma, colibacila, salmonella, estáfilos, e aí vai. Agora, se eu faço esse teste terapêutico e não melhora, aí é porque o problema não é mais bacteriano, não é mais em cima de protozoário, o problema é viral. E aí entra o desgranhento do circovírus, esse que eu já citei no início. Aí a coisa complica, porque eu já expliquei, circovirose ou virose de maneira geral não tem cura. Antibiótico, para as pessoas que não são da área de saúde nem de biológicos, antibiótico, gente, não mata vírus. Então aí eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar chateado comigo, mas fazer o quê? A verdade dói. O correto é você eliminar essas linhagens. É promover a eutanásia, assistida pelo médico veterinário, obviamente, que é o sacrifício guiado desses pássaros. Por quê? Porque senão é crime, gente. É crime. Mesmo às vezes sendo vírus, o canário, lembra que eu falei, ele pode até vencer, né? Dar uma escorregada, dar um drible no vírus e crescer, mas ele vai crescer subdesenvolvido, doente, transmissor, gente.
Aí ele pode até crescer, você pega esse canário, vende para um amigo, você está mandando circovirose para o canaril do seu amigo, e o do seu amigo para o outro amigo, e assim vai, gente. É por isso que o mundo está lotado de pinta preta. Então, na minha opinião pessoal, depois de todos os tratamentos que eu fiz, baseado desde 88, gente, o principal agente causal da pinta preta é o circovírus. É desagradabilíssimo isso, é chato, mas infelizmente essas linhagens extremamente transmissoras, fêmeas e machos que passam para todos os seus filhotes, eles têm que ser eliminados, pessoal. Não se pode pegar um passarinho desse e vender para outro. Isso é um crime. Como eu estava falando, né? Infelizmente, quando a causa é viral, segundo estudos, como eu estou citando aí o Dr. Rob Marshall, a principal causa viral é a circovirose, é o circovírus do canário, sorotipo específico do canário, que é uma espécie de AIDS do canário. Ela enfraquece demais o canário. E eu estava dizendo que às vezes o pássaro dribla o vírus, consegue até sobreviver, mas ele vai ficar um agente portador e transmissor. É como uma pessoa que transmite AIDS para todo mundo aí. Esse canário vai transmitir a AIDS para o canaril do fulano ou do Beltrano, porque muitas pessoas vão vendê-lo. Então isso para mim, gente, isso é um crime. Você pode às vezes destruir todo um trabalho do seu amigo vendendo um canário para ele, que não é bom. Isso é uma coisa que nós brasileiros temos dificuldade. Eu tenho um conhecido que ele tem uma dificuldade absurda em promover o sacrifício de um canário. Ele não consegue matar vamos falar o português, matar o passarinho. Mas com a ajuda de um médico veterinário, tá? Isso é feito de forma indolor, é só conversar com eles. Gente, no final das contas, quando a gente tenta de tudo e não tem resultado, esse é o melhor caminho, porque você está prevenindo, você não está espalhando o problema. Ok, pessoal? Desculpe, muita gente vai me criticar, mas essa é a realidade. Deu os remédios. Funcionou? Bom, ótimo, graças a Deus. Não funcionou? Para a novela e começa a pensar na vida. Porque transferir tristeza para os outros, o hobby já está em pleno declínio, gente. A molecada hoje em dia só pensa em videogame celular. A molecada não quer mais criar canário. Ainda cheio de doença, isso é um crime que se promove contra o nosso hobby, contra a ornitologia, a ornitofilia. Terminando, pessoal, só para que vocês tenham uma noção, conversei com um amigo que mora na Holanda, é juiz de York, uma pessoa fabulosa, holandês fantástico, a gente está sempre conversando. Ele estava falando para mim algumas semanas atrás que, só para vocês terem uma noção, ali no Reino Unido, na Inglaterra e no norte da Europa, Bélgica, Holanda, parte da Alemanha, parte da França, muitos estão parando de criar, de tanta pinta preta que está aparecendo. Ou seja, o circovírus, que é a principal causa, está se disseminando entre os criadores, entre os pássaros de gaiola. É muito triste isso. Um grande juiz da Inglaterra, recentemente esteve no Brasil, eu acompanhei ele no clube do York, tá? A gente conversou, jantou. Esse juiz inglês, ele me falou, ele teve quase que, se não me engano, ele falou que 150, 200 ovos. A maioria ele perdeu. E tudo, gente, tudo causado pela desgraça dessa pinta preta e principalmente pelo circovírus. Então, eu espero que vocês tenham entendido que é um problema sério que precisa ser levado a sério, mesmo, tem que ser encarado de frente. Não existe ainda exame para esse vírus, que eu saiba, eu não conheço. Tomara Jesus que algum pesquisador aí europeu desenvolva, se descobrir isso, desenvolva uma vacina, porque senão a coisa vai cada vez piorar mais. É como a AIDS, lembra da AIDS lá nos anos 80? Enquanto não se descobriu, né, não se fixou a terapia com coquetel, começou a morrer gente uma atrás da outra. Então, é muito complicado. Tomara Jesus que algum pesquisador desenvolva uma vacina para isso. Vamos pedir a Deus, né? Agora, gente, eu venci isso, venci essa porcaria. Hoje é um casinho, um ninho ou outro que eu tenho pinta preta. E eu venci isso com os meus produtos naturais. Com meu alho, com meu gengibre, com meu anis estrelado. Esses produtos fortalecem demais o canário. E são antibióticos naturais, fortalecedores imunológicos naturais para o canário. Eu estou fazendo alguns testes também com vacinas oficiosas,
baseadas em saliva e material de canários infectados. Eu estou tentando fazer um trabalho a respeito disso. Talvez daqui a alguns anos eu passe para o pessoal. É uma tentativa, né? É empírico, mas é uma tentativa. Tá? São vacinas naturalistas. Depois eu posso explicar melhor sobre isso, mas por enquanto a gente não pode falar nada porque a gente não tem casuística, número de casos específico para apresentar com uma certa fidedignidade àqueles que querem entender realmente do problema. Mas é muito difícil. E, repito, os produtos naturais, lógico, né, gente, com aquilo que eu falei nos outros áudios, com bom manejo, né, pessoal, com água limpa, limpeza da gaiola, um bom mineral e uma boa mistura de sementes limpinha, né, certinho, né, acrescida de alumínio silicato, tudo isso, gente, faz com que o canário crie defesas próprias para combater esses agentes causais, o coccídeo, o circovírus, o micoplasma, a salmonela, coli, fungos. Ele vai trabalhando com isso e fazendo com que o seu organismo cada vez fique mais forte. Tá bom, gente? E desculpa ser repetitivo, tá? Esses são comentários baseados em experiência pessoal. Nada substitui o apoio de um médico veterinário. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Em breve também eu vou ver se eu consigo fazer uns comentários. Tem muita gente me perguntando a respeito de lesão de pata, que é outro problema terrível em canaril. Eu também tenho alguns trabalhos aqui no meu computador, alguns livrinhos também que falam sobre isso, e as minhas observações, que é outro troço que está crescendo assustadoramente, principalmente em criatórios, em locais onde se cria canários grandes, frisado, lanca, york, crest e etc. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos. Tá? E não se esqueçam, quem manda na situação é o médico veterinário. Procurem um bom médico veterinário e ele vai ter total condição de ajudar vocês. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.